Você sabia que o retorno do sarampo ao Brasil não significaria simplesmente o aparecimento de alguns casos? Poderia representar a reintrodução de uma doença que o país conseguiu eliminar da transmissão endêmica? E o que significa uma doença eliminada? Significa que em determinado território conseguimos interromper a transmissão contínua da doença. Isso não quer dizer que o vírus deixou de existir no mundo ou que nunca mais teremos um caso. Podemos ter um caso importado por um viajante, por exemplo. O grande objetivo da vigilância é impedir que esse caso dê origem a uma cadeia de transmissão dentro do nosso território. E é justamente isso que hoje nos preocupa com relação ao sarampo. Por isso, diante de um caso suspeito de sarampo, não esperamos a confirmação laboratorial para agir. É preciso notificar imediatamente, investigar em até 48 horas e iniciar as medidas de controle e vacinação dos contatos quando indicadas. Então, quando falamos em vacinação contra o sarampo, estamos falando não apenas de proteger uma pessoa, estamos falando de proteger uma conquista coletiva, manter o vírus fora de circulação e impedir que uma doença que conseguimos eliminar volte a se estabelecer no nosso país. O Brasil recuperou em novembro de 2024 o status de país livre do sarampo, mas o cenário internacional aumentou o risco de reintrodução do vírus. No Espírito Santo, inclusive, há casos suspeitos notificados este ano, embora aqui no estado nenhum foi confirmado, diferentemente de São Paulo, onde a gente tem casos confirmados este ano. E atenção, a definição de caso suspeito de sarampo foi atualizada. Hoje temos 3 situações. Primeiro, a pessoa que apresenta febre e exantema, que são aquelas manchas vermelhas do corpo, acompanhados de tosse, coriza ou conjuntivite, independente da idade da situação vacinal. Segundo, pessoa com febre e as manchas vermelhas pelo corpo, que tenha viajado nos últimos 30 dias para um local com circulação do vírus ou que tenha tido contato com alguém que viajou para esse local. E terceiro, pessoa com febre e exantema, que são as manchas vermelhas, e resultado de exame reagente para o sarampo, o IgM. Então, por que tanta preocupação? Porque o sarampo é extremamente contagioso. O vírus pode permanecer no ar por até 2 horas e pode infectar até 90% das pessoas próximas que não tenham imunidade, ou seja, que não se vacinaram. É diferente de uma doença controlada, como a catapora, por exemplo, que continua circulando na população e ainda não temos uma vacinação universal. No caso de uma doença eliminada como o sarampo, cada caso suspeito precisa ser tratado como uma oportunidade de impedir que a transmissão seja restabelecida.